Bem, meus queridos irmãos, boa noite a todos. É uma imensa satisfação podermos receber cada um dos senhores em nosso trabalho evangélico de palestras públicas do Centro Espírita Raio do Sol, que fica localizado na cidade de Belém, estado do Pará. Então, é uma imensa honra poder estar transmitindo esse nosso trabalho para cada um dos senhores. Hoje, dia 11 de dezembro, temos a grata satisfação de receber o nosso irmão Fernando Fraga, que ele vai desenvolver o tema Deus, Cristo e Caridade. O senhor Fernando é um querido amigo, ele é trabalhador do Centro Espírita A Caminho da Luz, que fica na ilha de Mosqueiro. Mosqueiro é um local paradisíaco, que fica a 70 quilômetros afastado de Belém, mesmo pertencendo à capital, é tipo um bairro distante, mas é um local muito paradisíaco. Então, o Centro Espírita Raio do Sol agradece muito a disponibilidade e a presteza do senhor Fernando, que sempre nos atende quando chamado, com toda a satisfação. Então, muito obrigado, senhor Fernando. O nosso roteiro, como sempre, vamos seguindo. A gente vai ler uma mensagem evangélica, depois fazemos a oração inicial. No Espiritismo, nós sempre temos o hábito e a necessidade de fazermos uma oração inicial para pedir permissão a Jesus para desenvolver o trabalho evangélico. Depois, nós também fazemos uma oração final de agradecimento pelos momentos fraternos que conseguimos passar. E é isso. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia, é o nosso mestre, e tudo que nós fazemos é tentando nos aproximar de Jesus, tentando nos aproximar da moral do Cristo. Então, a nossa mensagem de hoje, ela está no livro Caminho, Verdade e Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e o tema é o 57, fala dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo, 1 Timóteo 6,10. Paulo não nos diz que o dinheiro, em si mesmo, seja flagelo para a humanidade. Várias vezes, vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate, recebendo certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época. Com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhes deres, e ai de ti se materializares essa força benéfica do sombrio edifício da iniquidade. Então vamos todos elevar nosso pensamento a Deus e vamos orar. Mestre Jesus, te agradecemos, ó irmão, que nos guiamos, irmão que nos dirige, governador do planeta terrestre. Te agradecemos pela oportunidade de, mais uma vez, podermos estar aqui com saúde, em pleno uso e gozo das faculdades mentais,
buscando a Ti, Senhor, buscando Teus ensinamentos, buscando e tentando viver o Teu Evangelho, que com eles nos proporciona a viver perto de Ti, Mestre, a buscar a Ti e, por consequência, nos aproximar de Deus. Sabemos da Tua bondade, da Tua generosidade, Mestre, diuturnamente trabalhando em prol de cada filho, em prol de cada ovelha que está no Teu rebanho. Sabemos dos momentos difíceis porque passamos, mas temos a certeza de um Pai bondoso e amoroso que és. Temos a certeza que não desamparas nenhum filho, que sempre estás lá, dando força, dando ímpeto da coragem a cada um. Mestre Jesus, diante de tão sublime engrandecimento que temos em tua presença, nós te pedimos, Mestre, que nos dê permissão para dar início às nossas atividades de hoje, que é a palestra pública do Centro Espírita Raio de Sol, situado na cidade de Belém, Pará, e que os nossos mentores possam estar ajudando, intuindo e amparando o nosso irmão Fernando Fraga, que conduzirá a palestra, os ensinamentos evangélicos de hoje. Então, te pedimos, mestre, que fique conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Fernando, então, meu amigo, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz do Divino Mestre Jesus seja nos vossos corações. Meus irmãos, corriam os tempos de muitos séculos atrás. O Cristo saiu em visita ao local onde havia plantado a árvore da misericórdia. E muito triste observou o que se dava naqueles campos do velho continente. As lutas fratricidas que traziam a tristeza, o choro e a perda de centenas de milhares de vidas. O mestre entristeceu-se, porque havia ali deixado a árvore da misericórdia concebida em seu coração. E, para sua surpresa, em seu próprio nome, lutavam homens contra homens, empunhando bandeiras que traduziam a religião que entendiam eles podia lhes dar aquela condição de litigar, de guerrear uns contra os outros. Aproxima-se do mestre um arcanjo e lhe sugere que viesse conhecer o sul da América do Sul, onde espíritos simples e ignorantes encarnariam pela primeira vez e outros, já com o verniz espiritual necessário, iriam comparecer para conceberem uma nova ordem espiritual no planeta. O mestre aceita o convite do arcanjo e ruma para o sul da América do Sul. Ao chegar, a presença dos índios, percebendo a figura altaneira do Cristo redivivo, entoam cânticos. As árvores ciclópicas pendem as suas flores dos penhascos. Os vegetais de todo tamanho vicejam como nunca. O Cristo enternece. O seu coração de triste passa a feliz. Experimenta o mestre um contentamento. Olha para o céu e, com a força
do seu olhar singelo, bondoso e único, faz comparecer pela primeira vez a constelação do Cruzeiro do Sul. Chama o arcanjo Eliu, arranca de suas próprias vestes espirituais e pede a Eliu o seguinte: Eliu, manda o meu coração, que tu imprimas com a força do teu coração as palavras que irão nortear o destino espiritual da nação que aqui virá a ser concebida. Eliu toma em suas mãos o pedaço da veste espiritual do Cristo redivivo, firma toda a sua boa vontade nas boas energias de seu pensamento e em prantos faz brotar o lema que assegura a esta nação abençoada todas as vitórias espirituais que viria a ter. Deus, Cristo e caridade. Seguramente, para aqueles que não tiveram nenhum contato ainda com a doutrina espírita, não buscaram nas literaturas espíritas não apenas o conforto, mas a instrução que vai lhes assegurar dias muito melhores, mais fraternos e mais felizes, essa história é absolutamente nova. Mas para nós espíritas, ela é a garantia do percurso feliz que esta nação, o Brasil, desde esse instante em que o Cristo redivivo aqui compareceu com o seu séquito de luz, amparado espiritualmente na figura de arcanjos como Eliu, como Ismael, a quem o Mestre confiou a proteção espiritual desta nação, o nosso país tem experimentado glórias espirituais expressivas, vitórias espirituais de extrema importância. A árvore da misericórdia trazida pelo Mestre aqui se encontra plantada. Por isso temos não apenas a preeminência sobre as demais nações no aspecto espiritual, mas temos o compromisso moral com o próprio Cristo de fazermos de nossa terra, de nossa gente e de todos aqueles que para aqui dirigirem-se, pessoas melhores. O Espiritismo, que aqui ganhou força e hoje conta com milhões de adeptos, milhões de almas que se coadunam na tarefa abençoada do serviço fraterno na caridade, vem fazendo um trabalho preponderante, alicerçando moralmente este país e regando com o suor do labor de seus companheiros o caule da árvore da misericórdia. Deus, a causa primeira de todas as coisas, tem sido absolutamente generoso, piedoso e misericordioso com todos nós deste país continente. A extensão de nosso território, o formato de sua geografia,
semelhante a um coração, nos coloca na vanguarda espiritual do planeta. Quantos espíritos foram trazidos desde a concepção desta terra até o evento de seu descobrimento, e outros simples e ignorantes, como nós outros, foram para aqui enviados a fim de cumprirem as etapas evolutivas e entender que do sacrifício que nos fosse dado, a recompensa seria o aprimoramento espiritual. De bom grado, todos esses espíritos receberam a missão e ilustraram esta terra. Compareceram com a competência de seus saberes, mas principalmente com a humildade de seus espíritos. Serviram com denodo para formar o projeto inicial de nação. Do mesmo velho continente onde o mestre trouxe a árvore da misericórdia, vários companheiros rumaram para esta terra. Atravessaram um oceano de incertezas para aportarem no continente da nova era. Das bênçãos todas recolhidas desde então, nossa gente foi formando-se. Nosso caráter nacional não menospreza e não diminui a quem quer que seja. Dos nobres que nos governaram por primeiro, todos eles, a seu modo, com as suas possibilidades, contribuíram para nos dirigir no caminho da sensatez espiritual. A princesa Isabel, a heroína, que trouxe em sua assinatura a concepção da lei divina, que aboliu definitivamente a escravidão dos nossos irmãos africanos, que como nobre viviam em seu país, e para cá foram trazidos na mais humilhante condição. A soberana do Brasil fez-se um espírito altaneiro, e da noite em que ela assinou, cercada por um conclave de espíritos de escola, o piedoso conselheiro João Alfredo, ante as incertezas que ainda povoavam o coração e a mente da princesa Isabel, volta-se para ela e diz: a Vossa Alteza, a assinatura desta lei inesquecível, e a mim, seu súdito, resta juntar-me aos demais para aplaudi-la. Desses eventos todos, este foi seguramente o primeiro passo, aquele que nos consagrou para a nossa destinação espiritual. Deus nos deu a figura do Cristo redivivo presencialmente aqui, para conceber esta nação num projeto espiritual
superior e fraterno. Superior porque daqui seriam lançadas todas as luzes na direção de todas as nações, como atrativo para a mensagem inquestionável das verdades eternas de Deus na figura do Cristo redivivo. O Espiritismo viria posteriormente asseverar todo este projeto e trazer para esta nação, na figura de seus baluartes iniciais, a condição que hoje é uma realidade. Nosso país é respeitado como nação e nosso povo é amado em todos os lugares do planeta. Nossa alma é generosa, nosso sorriso é franco, nossa boa vontade é permanente. E isto, meus irmãos, é fruto das reiteradas encarnações pelas quais passamos, dos baluartes espirituais que o piedoso Mestre nos enviou, da proteção permanente do Arcanjo Ismael. Bezerra de Menezes, que nos uniu enquanto espíritas, Eurípides Barçanufo, todos aqueles que, lá no começo do Espiritismo, constituíram a Federação Espírita Brasileira, os primeiros centros espíritas, o piedoso Chico Xavier, o maior dentre todos nós, Divaldo Franco, aqui em Belém, Rafaelzinho Ferreira Gomes, todos os baluartes que fundaram a União Espírita Paraense, os divulgadores da doutrina, como o nosso irmão Alberto Almeida, estes irmãos do raio de sol, que se unem em permanente desafio de conduta para constituírem esse raio de sol fraterno, obsequioso, não apenas na figura deste canal, mas nas ações que desenvolvem presencialmente no amparo aos nossos irmãos que em grandes necessidades se encontram. Deus tem sido piedosíssimo com esta nação. E nosso mestre guia e modelo, mais ainda com todos nós. E a caridade tem sido para nós a nossa salvação. Porque por intermédio do trabalho que ela enseja, que ela oportuniza, nós temos feito cada dia mais valer a pena a nossa encarnação. Homens têm sido reformados praticamente da total ignorância para o brilho sutil do serviço. E nesse itinerário reformador, generoso, tem sido o grande mestre, como governador da terra que é, concedendo-nos a boa vontade de mantermos vivos a frase lapidar que nos coloca, enquanto nação, na direção
mais eloquente dentre todas as nações. Com Deus, em Cristo e na caridade, a nossa história tem sido escrita. O progresso tem comparecido a estas terras. Nosso povo tem reconquistado dia após dia as etapas de seu alicerce moral. Nossa gente tem sido generosa e tem nos trazido sempre atitudes fraternas e serenas na direção da boa vontade que expressa. A espiritualidade amiga, que nunca nos faltou, tem comparecido de forma determinada em todos os lares espíritas, fortalecendo-nos enquanto servidores leais e fraternos, que todos buscamos ser na seara espírita para mais fazermos. A propositura das tecnologias que tem nos aproximado, levando conteúdos absolutamente perfeitos para formatarem um homem melhor, para nos colocarem a pensar sobre o que de fato é mais importante em nós, senão a nossa condição espiritual, o nosso equilíbrio moral. Porque por essas duas vertentes teremos a serenidade mental e o equilíbrio emocional. A saúde do corpo irá reverberar. A paz no lar irá estabelecer-se e as relações sociais decorrerão com muito mais tranquilidade. Disto tudo é porque Deus, Cristo e caridade nos asseguram estes tempos sempre altaneiros, sempre firmes, sempre felizes. Não há nenhum evento, por mais duro que seja, que nossa gente não supere, que nossa alma não processe e avance. A nossa constituição espiritual tem nos garantido isto. Se dificuldades e instabilidades já vivemos ou viveremos, a nossa alma fraterna saberá responder suportando e amando mais. Tantos companheiros por este Brasil afora comparecem nas casas espíritas, oferecem-se como transmissores mediante a tecnologia que nos aproxima por um canal em que podemos ser vistos e ouvidos, sobretudo ouvidos. Nosso rosto não é importante. Nós somos apenas transmissores. A mensagem não é nossa. Mas aqueles que, por compaixão, nos fazem caminhar a todos nós espíritas, estes pedem e nos dizem com toda a boa vontade: homens, irmãos a quem amamos, estamos aqui para servi-los. Vocês estão no coração do mundo, na pátria do Evangelho, o país do futuro. Dessa maneira, meus irmãos, nós tudo podemos fazer se nós oportunizarmos ao nosso coração
que suba até o nosso cérebro com a sua bondade, tocando o continente cerebral, sempre austero, sereno, fazendo com que este venha a repercutir através de uma nova mentalidade as ações e as atitudes que nos confraternizem e deem a esta terra e a esta gente o roteiro que vem sendo trilhado, o roteiro de paz, de harmonia e de serenidade. Somente uma mácula moral temos como nação: a Guerra do Paraguai. Mas pelas ações dos processos reencarnatórios, pelas mudanças de atitude que frequentemente nós nos permitimos e verificamos no campo do convívio social, esta mácula também mais e mais vai se esvaindo. Para o progresso moral comparecem as virtudes, que são os sentimentos trazidos para fora do mundo íntimo, através de ações que o homem intensifica e oferece no campo da vida aos seus irmãos de jornada. Virtuosa é a nossa gente, porque recebe com carinho e amor aos nossos irmãos refugiados, que são agora o maior compromisso humano na Terra. Acolher a estes irmãos que deixaram para trás seu país, sua família e tudo o que haviam conquistado. Chegam não apenas na miséria física, mas chegam sob forte abalo espiritual. Os lares espíritas, assim como todas as igrejas, como todas as casas das pessoas de boa vontade, devem abrir-se no serviço que os alcance. Pois somente assim faremos com que se mantenha e se afirme a frase que nos consagra no concerto das nações: Deus, Cristo e caridade. É o lema espiritual da nossa terra. É o lema espiritual da nossa gente. É a garantia de dias fraternos e felizes pelos quais todos deveremos seguir servindo e amando. Nos centros espíritas, cujas atividades presenciais já se fazem bem mais frequentes, os irmãos, companheiros que são, repercutem a alegria de receber os novos companheiros, que finalmente ingressam nas fileiras espíritas, por curiosidade inicialmente, mas por necessidade íntima, sem que consigam verbalizar isso, vão buscar as respostas aos inúmeros porquês que trazem em seu coração. Assim, estes canais que frutificam no YouTube dão uma dimensão e um amparo maior e legítimo a todos esses companheiros e companheiras.
de toda essa orquestração, de todo este concerto de luz, de paz, de tolerância e fraternidade, emanam as energias que sustentam este país enquanto nação. Os espíritos que comparecem em todos os setores da vida, nos lares, nas escolas, nas cadeias, dão-se permanentemente em serviço de amor, buscando incutirem a nova era no coração e nas mentes dos nossos irmãos brasileiros. Servem eles também nas células do poder governamental, em trabalho duro, mas frutificante. O poder fascina, o poder, por vezes, escraviza, mas lá estarão sempre de forma fraterna os nossos irmãos espirituais, servindo a esses dirigentes, buscando mostrar-lhes dos compromissos espirituais que possuem, da boa vontade que devem expressar, do amor que precisam admitir por sua gente, a fim de que não se venha a perder as conquistas até aqui asseguradas. No cômputo geral, nosso país alegra o mundo. Nas artes, nos esportes, somos sempre queridos nas nações. Somos sempre bem-vindos em outros países, exatamente porque acolhemos com a grandeza do nosso coração todos aqueles que para cá se dirigem. Nossa terra, sempre muito bela, com paisagens exuberantes. Por aqui fazem com que permaneçam estes irmãos que nos visitam, encantados com tudo o que veem. E mais ainda, com a boa vontade que recebem de nós outros. Por tudo isso, meus irmãos, Deus, Cristo e caridade têm sido a garantia de todos estes tempos que nós atravessamos e ainda atravessaremos. Fato que deve nos orgulhecer, nos trazer a alegria do orgulho, não mais do que isto, para que nós possamos seguir servindo. Quando nos perguntarem de onde nós somos, nós devemos intimamente dizer, como uma prece a Jesus: nós somos do país do futuro, da pátria do Evangelho, onde Deus, Cristo e caridade vicejam por entre os corações, onde a experiência humana faz-se fraterna e feliz, onde a boa vontade granjeia a cada dia mais adeptos para o serviço fraterno. Todas as vezes em que nos preparamos para servirmos na seara espírita, a espiritualidade sempre piedosamente nos envolve, nos conduz, e isso se dá por absoluta compaixão. E de ontem para hoje, no convite que nos fez
o nosso irmão Fábio, este irmão tão generoso que nos oportuniza a condição de servirmos como transmissor no canal desta casa fraterna. Hoje pela manhã, um espírito amigo que nos dá a fortaleza da sua boa energia e do seu bom conselho há vários anos, bem cedo nos fez escrever umas linhas sobre essa condição que dá nome a este vídeo e que é o lema espiritual desta nação. Este companheiro então veio trazendo uma mensagem bem pequena e que nós vamos ler para trazer a vocês também esta concepção espiritual. Da visita do Cristo Redivivo à formação espiritual como nação, tu és, Brasil, a pátria da união. Desde o primeiro instante de tua concepção, espíritos com enorme boa vontade incutiram em teu povo a fraternidade. Os registros de tua história estão gravados na glória espiritual do grande Pai. Das lutas mais pungentes, fizestes a redenção de tua gente para servir e amar. Honras o lema que te consagra. És a alvorada de uma nova estrada, com Deus em Cristo e na caridade, a te unir e eternizar. Quem trouxe essa mensagem é um espírito chamado Um Irmão de Luz. E com ela, nós mais uma vez agradecemos. Agradecemos a oportunidade do serviço fraterno, a bênção deste convite, por intermédio deste irmão piedoso, que é o Fábio Costa, e do nosso irmão Nilson, que é quem cuida de toda a tecnologia do raio de sol, e a todos os demais companheiros que nós ainda não conhecemos, mas que daqui enviamos o nosso abraço fraterno. Meus irmãos, nestes tempos em que o Cristo precisará renascer uma vez mais, façamos dos nossos corações as novas manjedouras de Belém, abrigando o Cristo redivivo, e assim experimentaremos das mensagens inquestionáveis do seu amor por nós. Façamos-nos receptivo ao nosso mestre guia e modelo. Neste mês que consagra o Natal como ponto de atração para que nós reflitamos, nos refaçamos e possamos seguir adiante. Com Deus, em Cristo e na caridade, todos nós, desta grande nação, seguiremos unidos em uníssono a darmos graças por mais esta encarnação. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e nossa Mãe Maria de Nazaré desenvolva em seu manto de luz.
Muito obrigado pela piedade de nos escutarem e pela compaixão de nos compreenderem. Que assim seja. Sem palavras para expressar tamanha emotividade que eu senti nas palavras do nosso irmão Fernando e também na pequena poesia que ele recitou, passada por um irmão amigo, nós vemos a grandeza de Deus, que diuturnamente coloca irmãos para nos ajudarem. E assim é a nossa vida. Irmãos nos ajudando o tempo todo. Esses dias, em recente conversação com um amigo, ele estava falando que aguarda ansiosamente a mão de Deus para lhe ajudar. Mas eu estava falando para ele que a mão de Deus, ela está naquele vizinho que vem prestar ajuda. Ela está naquele homem que dá um prato de comida. Ela está naquele homem que, vendo alguém se afogar, arrisca a sua própria vida indo buscar um animal numa situação dessa. Então, a mão de Deus e a ajuda de Deus, ela está exatamente em todas essas ações que nós vivemos e convivemos diariamente. Então, em tudo que nós vivemos, nós temos a presença de Deus, nós temos a presença de Jesus. E, principalmente, nós daremos um salto muito maior em nossas vidas no dia que nós verdadeiramente entendermos o que é a caridade e possamos fazer de acordo com o que o Cristo nos ensinou. Então, meu amigo Fernando, o Centro Espírita Raio de Sol agradece profundamente as palavras do nosso irmão, palavras que tocam o coração pela sapiência das colocações. E nós é que teremos a grande honra de um dia poder receber o Senhor lá em nossa casa para congregar conosco. Em 2022, a tendência agora é que nós possamos voltar com plena atividade. Hoje nós estamos com atividades parciais, atividades presenciais parciais, e que agora em 2022, de acordo com o planejamento da diretoria, a casa volte com toda força e vigor para suas atividades, como imagino que todas as outras casas espíritas deverão estar se preparando para voltar em plena atividade e força a partir de janeiro. Então, mestre, te agradecemos antecipadamente, como nós estamos no mês natalino e já está se aproximando essa data em que comemoramos Jesus. Te desejamos e desejamos a todos os seus, a todos os irmãos do Centro Espírita Caminho da Luz, todos os irmãos de Mosqueiro, que nesse Natal possam refletir com Jesus, possam verdadeiramente buscar o Espírito que é Natal, o Espírito que é Jesus, não só aquele singelo presente, mas o abraço fraterno, a ajuda fraterna são muito mais importantes, condizem muito mais com o espírito natalino. Então, para nós encerrarmos a nossa atividade de hoje, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Jesus pela oportunidade de podermos ouvir tão belas palavras e mensagens do nosso amigo. Então, fechemos os nossos olhos, imaginemos Jesus, imaginemos toda a pleiade de espíritos que trabalham diuturnamente por nós, nos ajudando, nos intuindo, nos dando força em nossos momentos de fraqueza, e que todos eles, sem exceção, são os instrumentos que Deus usa para nos auxiliar, para nos amparar. Mestre Jesus, nesse momento em que nos aproximamos da data natalina, sem interessar se Jesus nasceu em julho, se Jesus nasceu em dezembro, mas que nesse período a fraternidade nos brote o coração,
Que seja um período de nós podermos nos congratular, que nós tenhamos a coragem de procurar aqueles irmãos que, por um motivo ou outro, nós estamos afastados, que tenhamos a coragem e a verdadeira coragem, a verdadeira força de buscar o perdão, de buscar o amor, de buscar a amizade. Mestre Jesus, sabemos desse momento de tribulação que passamos, esse grande momento de mudanças, momento em que a Terra está passando de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Então, todas as mudanças requerem esforços, requerem adaptações, e que nós possamos buscar em Ti a força para essa adaptação, possamos buscar em Ti a coragem para que prossigamos nessa luta e que tenhamos, e que seja uma necessidade nossa poder arregaçar as mangas e trabalhar em prol do nosso próximo. Então, Mestre Jesus, te agradecemos mais uma vez pela grande oportunidade que nos dá em poder sentar, em poder ouvir tão bonitas palavras evangélicas, tão bonitos poemas. E te pedimos mais uma vez, Mestre, que esteja conosco hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.